Eu entendo hoje que, para compreender os sentidos que tem a disciplina a educação física nas instituições escolares, é necessário que a gente olhe para as práticas corporais. Por exemplo, eu posso pesquisar como é, do ponto de vista da antropologia, que esse movimento dos velhos e a condição de ser velho e a postura de ser velho foi se modificando. Eu conheci o meu avô. Meu avô foi um velho que hoje a gente diz, olha, as pessoas envelhecem e elas continuam aí rijas, firmes. Quem conhece a cidade de Aracaju sabe o que eu estou dizendo. Meu avô morava, na minha infância, no bairro 18 do Forte. E meu avô todo dia ia do bairro 18 do Forte até a capitania dos portos. Meu avô era aposentado da Marinha, a pé, andando a pé. Eu estou falando aí de uma caminhada de cerca de entre 10 e 15 quilômetros. E ele fazia isso ida e volta. Detalhe, no sol a pino da manhã. E nessa época meu avô era um homem já bem entrado da idade, já era um sessentão. E a partir daí a gente pode extrair muitos sentidos que ajudarão, por certo, o trabalho da educação física e a pesquisa em educação física. Estou dando esse exemplo prosaico que me ocorreu agora, mas a gente pode extrair 1000 exemplos daí, eu vou voltar a isso daqui a pouco. Estudar as práticas corporais é algo que a gente pode estudar do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da ciência da motricidade, do movimento, do ponto de vista da biofísica, mas também pode estudar do ponto de vista da antropologia, da história, da sociologia, da filosofia. Em tudo isso a gente vai encontrar explicações em todos esses campos que podem enriquecer os elementos da nossa pesquisa em educação física. Porque tudo isso, além de tudo, vai exprimir condições de dominação, condições de resistência, condições de submissão, submissão das relações de trabalho, submissão das relações sociais, submissão das relações entre amigos, na relação entre casais, em função das questões de gênero, as tarefas e as responsabilidades pelas atividades podem ser transferidas de um para o outro. Nesse sentido, as preocupações com questões que dizem respeito à diferenciação dos papéis sexuais, ou seja, que eu falei agora, as questões de gênero, a dominação masculina, a violência entre adolescentes e jovens, ao uso de drogas, aos preconceitos de cor e de etnia, ao abandono da infância. Tudo isso são aspectos que se manifestam nas práticas corporais e podem ser objetos do estudo pela pesquisa em educação física. E a partir desses aspectos, ajudar o desenvolvimento, colaborar com o desenvolvimento, com o aprofundamento, com o alargamento e com a aplicação na vida social dos estudos da biomotricidade, nos estudos da biofísica, nos estudos das práticas corporais, que são o objeto de interesse da educação física. Ou seja, essas práticas todas podem ser abordadas pela educação física, pelo professor de educação física, pelo pesquisador de educação física, no interior da instituição escolar. Mas para isto, a gente precisa estudar e conhecer um pouco de história. É claro, eu não vou pedir que os profissionais da educação física se tornem todos especialistas em história, não. Eles são especialistas em outro campo. Mas a história pode ser um excelente instrumento auxiliar das práticas e dos estudos da educação física como disciplina escolar. Não como ferramenta explicativa do presente, mas para compreender a lógica daquilo que chamamos de educação física na escola. Vou recorrer ao meu amigo professor Marcos Taborda e dizer o seguinte: foi Taborda quem me ensinou que a tão propalada crise da educação física, que tantos estudos afirmam, em
outros momentos ou neste momento, na verdade, a gente pode afirmar o seguinte: olha, não há crise nenhuma na educação física. Há um diálogo de surdos. Há uma dificuldade em um compreender o que o outro está dizendo. Em um dizer que estudar a educação física escolar é incompatível com estudar as práticas esportivas. Não é não. É extremamente compatível. Há possibilidades de estudo que fazem nexo entre todas essas questões. Então, uma coisa eu concordo com o professor Taborda, e essa coisa pauta sempre o meu comportamento como estudioso, como professor, como pesquisador. Nós não podemos estudar nem educação física, nem coisa nenhuma, se a gente fizer muita conjectura e tiver pouca evidência empírica. É importante que nossos estudos sejam estudos assentados em base empírica. Cada campo do conhecimento que a gente lança a mão para nos auxiliar nos nossos estudos sobre educação física, a gente vai precisar de base empírica. Se eu quiser buscar o auxílio das teorias da antropologia para me auxiliar na compreensão da educação física, eu vou ter que buscar as bases empíricas do estudo antropológico, do estudo da história, do estudo sociológico, para poder dar sentido ao meu objeto, para poder dar sentido ao meu discurso. É necessário ter evidência. É necessário ter elementos e não apenas especular, não apenas pegar teorias soltas e me abraçar com essas teorias para tentar afirmar isto ou aquilo. Ou seja, os estudos de educação física, como os estudos de qualquer campo, não pode dispensar a incorporação do acervo empírico. E onde está esse acervo empírico? Olha, vamos começar a procurar, sabe onde? Na escola onde a gente estuda, onde a gente trabalha, onde a gente pesquisa, onde a gente é professor. Vamos buscar os arquivos escolares destas escolas e outros espaços possíveis de pesquisa que nós vamos encontrar uma riqueza imensa. Eu fui aluno aqui em Aracaju de uma escola que foi o Grupo Escolar General Valadão, na Rua de Vitória, uma rua aqui próxima do centro de Aracaju. Todo mundo conhece aquela rua. Todo mundo que vive na cidade de Aracaju. Eu fui aluno do Grupo Escolar General Valadão, mas podia ter sido de qualquer outra escola. Quando eu fui aluno da escola, que na época chamavam escola primária, havia na escola, e há agora ainda em algumas escolas essa prática, em alguns lugares do Brasil e do mundo essa prática. Nós fazíamos no início do ano, quando começavam as aulas, o conhecido exame biométrico. Era feita uma medição que anotava a situação, a minha situação geral de higiene, começava por aí. Cabelos, olhos, boca, dentição, capacidade de respirar, se o corpo tinha manchas, feridas, perebas, se eu tinha tomado as vacinas, a minha altura, o meu peso. E esse era o ponto de partida da prática dos estudos de educação física. Olha, eu vou dar uma sugestão para quem estiver procurando um objeto para fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, uma monografia de conclusão de curso de graduação, de curso de especialização. Vamos apanhar essas fichas e começar a estudar a situação dos estudantes, dos escolares, em diferentes períodos, quando eles são submetidos à prática da educação física. Como era feita anualmente, daí inclui para medir antes e depois das aulas de educação física, como é que eles ficaram. Daí um excelente objeto que tem a base empírica pronta. É só eu pegar. Boa parte das escolas tem arquivo preservado e outros documentos desses foram mandados para o arquivo público de cada estado, para o arquivo da Secretaria da Educação de cada estado. Isso é outro exemplo que eu estou dando para a gente refletir. Ou seja, a história, a antropologia, a sociologia, a economia, a ciência política, tudo isso oferece subsídios para os estudos de educação física, para a compreensão da educação física.